o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama A Habilidade Silenciosa que conquista pessoas, clientes e oportunidades. Gente, qual habilidade é essa silenciosa, né? Calma, é muito óbvia, tá? Estamos estudando, conversando e conhecendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Dentro do livro temos módulos ou partes, né? Depende de qual edição você está. Na minha edição são módulos. Estamos no módulo 2, que se chama 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. E dentro do módulo 2 temos os capítulos. Estamos no capítulo 4, começando ele hoje, que é a 4ª maneira de causar uma impressão duradoura. Qual é o título do capítulo 4? Ouça mais. Ok? Então, qual é a habilidade silenciosa que conquista pessoas, clientes e oportunidades? Ouvir. Ok? Eu dividi o capítulo 4 em 2 partes, tá? Para que a aula não fique muito extensa e você consiga assistir em qualquer tempinho livre que você tiver no seu dia. Então, hoje vai ser capítulo 4, ouça mais, parte 1. Tá joia? Bom, como sempre, eu começo a aula com uma pergunta, porque quando eu faço uma pergunta para você, eu arranco você de onde você está e te coloco dentro do assunto. Porque a pergunta é sobre a sua vida. E aí, ao você responder, você tem que pensar para responder. E aí você já está dentro do tema, tá? Fica mais fácil, porque você se identifica com o tema e aprende mais facilmente. Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Quando alguém conversa com você, essa pessoa sente que ela está sendo realmente ouvida por você? Ou será que enquanto ela está falando, a sua mente já está preocupada em preparar a resposta que você vai dar para ela? Pensa aí, como é que vocês conversam com as pessoas? A gente vive numa época em que todo mundo quer ser visto, reconhecido e compreendido, né? Só que tem uma coisa que é muito rara acontecendo. Poucas pessoas realmente querem escutar. Então, muita gente está aguardando a sua vez de falar, pouca gente realmente quer escutar, essa conta não fecha, né? Essa diferença muda completamente a qualidade da sua relação, se você estiver disposto a passar a realmente escutar o outro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, a aula de hoje é sobre isso, tá? Então, seguindo o nosso estudo, perdão, livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie, chegamos no capítulo 4, ouça mais, ok? Vamos para o livro e depois eu vou pegar o coração desse texto e gerar uma ferramenta de transformação que seja muito fácil de você aplicar na sua vida real hoje, depois que você assistir essa aula. E à medida que você for somando, né, essas ferramentas de transformação na sua vida, você vai transformar a sua vida como um todo, para melhor. Esse é o meu propósito aqui, tá? Vamos lá. Ouça mais. Como conseguir o emprego, ganhar o cliente, aumentar sua influência e não perder 180 milhões de dólares no mercado de capitais. Ouça. Em março de 2008, uma banda canadense desconhecida estava a caminho do Nebraska para uma turnê de 1 semana. O primeiro trecho do voo da United Airlines pousou em Chicago. Quando começaram a descarregar o avião, ouviram uma mulher exclamar atrás deles: "Estão jogando as guitarras lá fora." Os músicos olharam pelas janelas da aeronave e viram com os próprios olhos. A mulher tinha razão. As guitarras estavam sendo arremessadas, caindo e sendo novamente arremessadas nos carrinhos de bagagem. Uma das guitarras custava $3.500 e pertencia ao vocalista da banda Dave Carroll.
que imediatamente tentou contar o que estava acontecendo a uma aeromoça. Em seu site, Carol explica que ela o interrompeu dizendo: "Não fale comigo, fale com o agente responsável lá fora." Carol saiu e o funcionário nem sequer se dispôs a ouvir sua reclamação. Um terceiro desdenhou dele dizendo: "É por isso que obrigamos os passageiros a assinar o documento de isenção de responsabilidade." Ele explicou que não tinha assinado o documento e que documento algum serviria de desculpa para o que muitas pessoas no avião tinham testemunhado. A aeromoça sugeriu que ele esperasse chegarem a Omaha, no Nebraska, para reclamar com alguém. Ao abrir o estojo da guitarra, Dave Carroll descobriu que ela havia sido seriamente danificada. E assim começou uma odisseia que durou 1 ano, na qual ele tentou encontrar alguém que o ouvisse na United Airlines. Durante esses 12 meses, cada funcionário com quem Carroll falou lhe disse o que fazer, mas nenhum deles se deu o trabalho de ouvi-lo. Em certo momento, pediram que ele levasse a guitarra a Chicago para uma inspeção. O problema é que já havia muito tempo que ele voltara para sua casa no Canadá, a cerca de 2.400 quilômetros de Chicago. Nesse meio tempo, Carroll mandou consertar a guitarra por $1.200. Era um músico profissional e precisava do instrumento de trabalho. Só que o som já não era mais o mesmo. Ele disse à United que aceitaria uma indenização no valor do conserto. A solicitação entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas um compositor sempre tem 2 coisas: algo a dizer e um modo de dizer. Se a United não estava lhe dando ouvidos, talvez o seu público o ouvisse. Assim, Carroll compôs uma canção chamada United Breaks Guitars, a United quebra guitarras, e em 6 de julho de 2009 subiu o videoclipe no YouTube. Esperava ter 1 milhão de visualizações no primeiro ano, porém o número foi muito maior, quase 4 milhões, 2 semanas após o lançamento. Em questão de dias, o jornal The Times de Londres revelou: as nuvens carregadas que se juntaram devido a uma RP ruim fizeram o preço das ações da United Airlines estolar em pleno voo, caindo cerca de 10%, o que custou aos acionistas $180 milhões. Com esse valor, aliás, seria possível comprar mais de 51 mil guitarras para substituir a de Carroll. O poder de ouvir é o poder de mudar corações e mentes. Indo além, é o poder de dar às pessoas o que elas mais desejam: respeito e compreensão. O fundador da Sismic, Loic Lemire, acredita que a ideia de campanhas de publicidade online está ultrapassada. A chave para as empresas é um programa de relacionamento a longo prazo que as ajude a escutar os consumidores. O problema é que as campanhas de publicidade online prometem muito. Identificam um perfil demográfico como nenhum outro meio é capaz de fazer. Sua empresa quer uma programadora de computador de 23 anos de idade que goste de tecer cestas. É quase certo que exista um site onde você possa encontrá-la. Essa capacidade de definir e encontrar determinado perfil é um sonho antigo de todos os publicitários. Como poderia não dar certo? Segundo Lemire, não dá certo, simplesmente porque não é fabricando impressões ou exposição que o mundo funciona. Ele funciona quando paramos para ouvir e com isso construímos confiança. É um processo lento, mas que sempre gera bons frutos. Durante os momentos mais sombrios da Guerra Civil, Lincoln escreveu para um velho amigo em Springfield, Illinois, pedindo que ele fosse a Washington. Na carta, alegava que tinha alguns problemas que gostaria de discutir. O antigo vizinho apareceu na Casa Branca
e Lincoln discorreu durante horas sobre a conveniência de fazer uma proclamação libertando os escravos. Examinou todos os argumentos a favor e contra a medida, depois leu cartas e artigos de jornal, alguns denunciando-o por não ter abolido a escravidão e outros com medo de que ele promovesse a abolição. Horas depois, Lincoln apertou a mão do homem, despediu-se e mandou-o de volta para Illinois, sem sequer pedir sua opinião. O encontro foi praticamente um monólogo de Lincoln. Pareceu ajudá-lo a enxergar o assunto com mais clareza. Ele estava mais tranquilo depois da conversa, comentou o velho amigo. Lincoln não queria conselhos, queria apenas um ouvinte amistoso e simpático, com quem pudesse desabafar. Isso é o que todos queremos quando estamos com problemas. A questão é se você tem discernimento suficiente para ser um aliviador de fardos. Quando o presidente Coolidge se tornou vice-presidente, Channing Cox o sucedeu como governador de Massachusetts e foi a Washington visitar o seu antecessor. Cox ficou impressionado ao saber que Coolidge atendia uma longa lista de visitantes todo dia e terminava de trabalhar às 5 da tarde, enquanto ele ficava preso no gabinete até às 9 da noite. Por que essa diferença? Perguntou Cox. O problema é que você também fala, respondeu Coolidge. O poder de ouvir, assim como o de sorrir, é forte. Quando você ouve prestando atenção, não apenas causa uma boa impressão imediata, como constrói uma ponte sólida para uma conexão duradoura. Quem não quer estar com alguém que deixa de lado os próprios pensamentos para valorizar os pensamentos do interlocutor? Um dos maiores ouvintes dos tempos modernos foi Sigmund Freud. Um homem que o conheceu descreveu seu modo de ouvir as pessoas. Foi algo tão marcante que nunca esquecerei. Ele tinha qualidades que nunca encontrei em nenhum outro homem. Eu jamais havia visto uma atenção tão concentrada. Não tinha essa coisa do olhar agudo que penetra na alma. O olhar dele era suave e acolhedor. Ele falava baixo e com calma, pouco gesticulava, mas a atenção que me deu, o modo como parecia absorver minhas palavras, mesmo quando eu não me expressava bem, era extraordinária. Você não faz ideia do que significa ser ouvido dessa forma. Nossa, que texto, hein? Bom, a parte 1 do capítulo 4 termina aqui, ok? Próxima aula a gente vai finalizar o capítulo 4, tá? Então, assim, é impactante, eu diria no mínimo, né, o conteúdo do capítulo 4, vocês concordam? Né? Então, vamos conversar sobre tudo isso, porque ouvir é uma característica que a gente não dá valor, nenhum valor, e que a gente não executa, né? Então, vamos conversar sobre isso para a gente entender o que o livro está te ensinando hoje com esse texto, tá? Então, vamos lá. O capítulo 4 começa trazendo a história de uma grande lição sobre o impacto que tem você não ouvir alguém, concorda? Então, em 2008, o músico canadense Dave Carroll estava viajando com a sua banda e durante uma conexão de voo, ele viu os funcionários da companhia aérea jogando a sua guitarra de forma descuidada no momento de retirar as bagagens, né? Essa guitarra custava $3.500. Quando ele tentou explicar o problema, ele esperava encontrar alguém que estava disposto a escutar. Mas aconteceu exatamente o contrário, né? Ele foi direcionado de uma pessoa para outra, cada funcionário dizia o que ele deveria fazer, mas ninguém realmente parou para ouvir o relato dele, né? Então, muitas vezes, eu concluo disso
que o maior problema de uma pessoa não é apenas a situação que a pessoa está enfrentando. É a pessoa sentir que ninguém se importa em ouvi-la. Certo? Não é isso? Então, durante um ano, o Dave tentou resolver o problema. Ele explicou, ele argumentou, ele buscou ajuda, mas ele só encontrou respostas automáticas. Então, no final, ele decidiu fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor, né? Ele transformou a frustração dele numa música. Ele criou uma canção que contava a experiência dele e publicou no YouTube. E o resultado foi muito maior do que ele imaginava. Milhões de pessoas assistiram, a história ganhou uma repercussão mundial e a empresa sofreu uma grande crise na sua imagem. Ok? Então, entendam que uma reclamação que foi ignorada por uma pessoa se transformou numa mensagem que foi ouvida por milhões de outras pessoas. Olha isso. Essa história mostra uma coisa muito importante para você. Ela mostra que ouvir não é apenas uma atitude de educação. Ela mostra que ouvir pode mudar um relacionamento, um negócio e uma decisão. Ok? Então, quando alguém sente que não é ouvido, essa pessoa vai procurar outro lugar para conseguir expressar o que ela está sentindo. É assim que acontece. Mas quando a pessoa encontra alguém que está disposto a lhe compreender, ela cria uma conexão com essa pessoa. O livro ele mostra que o verdadeiro poder de ouvir está em oferecer aquilo que todo mundo deseja. Porque quando você para ouvir, na verdade você não está oferecendo só o seu ouvido, você está oferecendo respeito, compreensão e reconhecimento. Olha que bingo, né? Então entendam que pessoas não querem apenas respostas. Muitas vezes elas querem primeiro sentir que foram compreendidas. Tanto faz a resposta, tá? Esse princípio, ele também muda completamente a forma como você pensa sobre cliente e empresa, né? O livro traz outro exemplo. O fundador da Sismic, o Loic Lemire, né? Ele explica no livro que antigas estratégias de publicidade que eram focadas apenas na exposição das pessoas não são mais suficientes. E aí ele mostra uma mensagem, né? Qual mensagem? Ele fala que mostrar uma mensagem para muitas pessoas não significa que você está criando uma relação com elas, né? Então, uma empresa ela pode alcançar milhares de pessoas, mas se ela não escuta ninguém, dificilmente essa empresa vai criar confiança com alguém. Bingo? Ok? Outra coisa, o livro está te ensinando que atenção gera conexão. Se você dá atenção para a pessoa, você está gerando conexão com ela. Se você escuta essa pessoa, você está gerando confiança nela. O mundo dos negócios muitas vezes procura maneiras de convencer as pessoas, né? Mas as grandes marcas, elas entendem que antes de convencer você, é preciso te compreender. Antes de vender para você, é preciso te ouvir. Antes de criar uma solução para você, é preciso entender o seu problema. E aí a publicidade, ela pode até mostrar uma mensagem, né? Mas quando ela escuta, você vai ter revelado as necessidades reais. E essa diferença muda tudo. Então, quem apenas fala, está tentando ser lembrado, né? Mas quem escuta está criando motivos para ser escolhido. Olha que bingo de milhões aí. Ok? O livro também traz o exemplo do Abraham Lincoln, né? Ele passou um dos períodos mais difíceis da Guerra Civil e aí ele chamou um amigo antigo para conversar sobre uma importante decisão. Só que só ele falou durante horas. Ele apresentou os argumentos dele, ele leu as cartas que ele tinha, ele expôs as dúvidas que ele tinha. Mas no final dessa conversa ele não pediu uma opinião para o amigo.
O amigo percebeu, né? O que tinha acontecido ali. O Lincoln não precisava de uma resposta, ele precisava apenas de alguém que o ouvisse, para que ele conseguisse organizar os próprios pensamentos dele em voz alta. Às vezes, as pessoas não procuram uma solução imediata. Às vezes, elas primeiro procuram um espaço seguro para organizar o que elas sentem. Olha que bingo, né? Terapia é um exemplo. E essa é uma habilidade poderosa nas relações humanas, né? Nem sempre fazer isso ajuda a você resolver a questão. Mas só de te ajudar a organizar a sua mente já é uma grande ajuda, né? E olha, gente, nem sempre ajudar significa dar conselhos, tá? Nem sempre demonstrar sua inteligência significa que você vai ter a resposta certa, tá? Muitas vezes o ajudar é você simplesmente estar presente. Ou seja, escutar a pessoa sem interromper, né? Permitir que a pessoa coloque para fora aquilo que ela está carregando. O livro chama isso de ser um aliviador de fardos. Alguém que ajuda outra pessoa a carregar um peso, simplesmente oferecendo uma atenção verdadeira a ela. Bingo de milhões, tá? Gente, um bom ouvinte, ele não rouba o problema da pessoa. Um bom ouvinte ajuda a pessoa a enxergar melhor o próprio caminho dela, né? O livro também vai trazer uma passagem falando sobre o Calvin Coolidge, né? Quando o sucessor dele perguntou por que ele conseguia terminar as atividades dele mais cedo do que os outros líderes, a resposta que ele recebeu foi no mínimo curiosa. Eu até ri quando eu li ela, né, na leitura. Ele falou, o problema é que você também fala. Qual que é a ideia por trás dessa frase? É muito simples. Ele está querendo dizer que muita gente gasta energia tentando controlar a conversa, né? Mas quem aprende a ouvir consegue compreender mais aquela pessoa, aprende mais com aquela pessoa e cria uma relação melhor com aquela pessoa. Resumindo, isso tudo não é... conseguiu controlar muito melhor a situação do que quem tenta ficar falando o tempo todo, né? Quem fala o tempo todo está revelando o que ele sabe. Agora, quem escuta o tempo todo está descobrindo o que ainda precisa aprender e não sabia. Olha que bingo! Gente, o poder de ouvir é parecido com o poder de sorrir. O livro fala, né? Então, o poder de ouvir causa uma boa impressão. Correto? Constrói uma ponte entre você e aquela pessoa para que a conexão entre vocês seja duradoura. Pensa em alguém com quem você gosta de conversar. Provavelmente essa pessoa tem pelo menos uma característica. Ela faz você sentir que a sua opinião importa. Ela não está apenas esperando a oportunidade dela para falar sem ter levado em consideração nada do que você disse. Ela está ali, ela está presente naquela conversa. É ou não é? As pessoas, elas se aproximam de quem faz com que elas se sintam valorizadas. O livro, ele vai dar um exemplo sobre isso muito impressionante, falando do Freud, né? Uma pessoa que conversou com ele descreveu a forma dele de ouvir como uma coisa inesquecível. Ele diz que não era uma atenção forçada, não era uma tentativa de parecer interessado, era uma presença verdadeira, que ele observava a pessoa, ele estudava essa pessoa com calma, ele dava espaço para essa pessoa. Ou seja, ele fazia a outra pessoa sentir que as palavras dela tinham valor. Bingo, né? Gente, ser ouvido dessa maneira é uma experiência rara hoje em dia, né? E aquilo que é raro se torna memorável, a gente não esquece, correto? Então agora eu quero que você pense nas suas próprias conversas. Quando alguém fala com você, você está realmente presente naquela conversa? Ou você está pensando no que você vai mexer no seu celular?
Ou você está pensando na próxima resposta que você vai dar para essa pessoa? Ou você está pensando no seu próprio ponto de vista? No que você está pensando, né? A escuta verdadeira, ela exige uma escolha. Qual é essa escolha? Deixar o próprio mundo em silêncio por alguns minutinhos, para você conseguir compreender o mundo da outra pessoa. O bingo de milhões da aula tá aí. E eu não quero dizer com isso que você precisa concordar com tudo que a pessoa fala. Não. Eu tô querendo dizer com isso que você tem que respeitar o processo de comunicação, né? Ouvir não é você abandonar sua opinião. Não é. Ouvir é você demonstrar que a opinião do outro também merece ter consideração. Ok? E no mundo digital, essa habilidade de demonstrar que a opinião do outro merece ser considerada, hoje em dia ela se tornou ainda mais importante, porque ela é cada vez mais rara. Porque a gente está cercado por mensagens, comentários, muita informação, né? Mas uma conexão que é verdadeira, ela continua dependendo de coisas simples. Quais são? Uma pessoa disposta a parar e prestar atenção no que você fala. Olha a obra, gente. Hoje tá demais, hein? Meu Deus. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa, gente, que escuta o seu cliente, ela entende melhor a necessidade desse cliente. Um líder que escuta a sua equipe, cria mais confiança com essa equipe. Uma pessoa qualquer que escuta as pessoas com as quais ela se relaciona, consegue construir um vínculo muito forte com elas. Então, a escuta é uma das formas mais poderosas de você dizer para o outro que o outro importa para você. Olha que lindo! Quanto é importante isso, né? Pensa aqui comigo. Quantas vezes que alguém tentou compartilhar alguma coisa com você e você respondeu rapidamente, sem nem entender o que a pessoa estava falando? Quantas oportunidades de conexão que podem estar sendo perdidas simplesmente porque você está mais preocupada em falar do que em ouvir? Talvez a mudança ela não esteja em você encontrar palavras melhores para você falar. Talvez a mudança esteja em você desenvolver uma presença melhor para você ouvir. Meus beija-flores hoje estão demais. São 4, gente. 3 lilazinhos com azul e um dourado. Maravilhoso, de rabo preto e branco. Vamos lá. É porque eles ficam do meu lado aqui na janela. Eu não aguento, eu tenho que falar deles para vocês. Lindos. Bom, eu acho que quando alguém percebe que foi ouvido, essa pessoa ela não vai lembrar apenas da conversa que teve com você. Ela vai lembrar da sensação que teve com você, né? Porque as pessoas elas esquecem muitas frases, mas dificilmente elas esquecem como que elas se sentiram, né? Como que um outro alguém as fez sentir, certo? É por isso que eu acho tão importante você refletir com as perguntas que eu faço, né? Vamos refletir aqui. Você costuma ouvir a outra pessoa para compreender o que ela fala ou só para responder a pergunta que ela faz? Em qual situação que você percebe que você fala mais do que escuta? Tem alguém próximo que precisa só ser ouvido por você nesse momento? Quando alguém está compartilhando um problema com você, você oferece a sua presença ou você tenta imediatamente resolver aquele problema? Essa é fácil de responder, né? As pessoas, elas sentem liberdade para conversar com você? Que tipo de sensação que você deixa nas pessoas depois de uma conversa? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro. Para você ter uma mentalidade próspera, mas não apenas na forma como você pensa sobre os seus resultados, né?
para que essa mentalidade próspera também apareça na maneira como você constrói o seu relacionamento, como você entende as pessoas e como que você cria confiança nelas. Então, na cartilha Mente de Ouro, você fortalece a sua inteligência emocional, você desenvolve uma comunicação consciente, você aprende a criar conexões profundas com as pessoas, né? Você aprende a sair do automático, a melhorar sua presença nas conversas, a transformar pequenas atitudes em grandes diferenças na forma como as pessoas percebem você, né? Porque influenciar verdadeiramente não nasce apenas daquilo que você falar. Influenciar verdadeiramente vai nascer também daquilo que você consegue ouvir, ok? E além da cartilha, você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos e diários para você ir fortalecendo essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo ele está muito resumido, ele é muito prático, muito direto ao ponto, mas ele foi feito à base de muito estudo, tá? Muita leitura, muita dedicação, ele me tomou muito tempo e foi feito com muito carinho para vocês. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários, as outras perguntas foram para você refletir. Essa agora é para você responder aqui nos comentários. Qual mudança que você pode fazer hoje para você ouvir melhor as pessoas que estão ao seu redor? Uma pequena mudança. Responde aqui, tá? Bom, antes de eu encerrar nossa aula, eu quero deixar um desafio para você, né? É o desafio da Mente de Ouro, onde eu gero uma ferramenta de transformação para você aplicar agora, assim que a aula terminar, tá? Eu quero que você escolha uma conversa importante para você ter hoje. Pode ser com um familiar, um amigo, um colega, um cliente, tanto faz. Mas durante essa conversa eu quero que você faça diferente. Eu quero que você não interrompa a pessoa. Eu quero que você não prepare uma resposta na sua mente enquanto a pessoa está falando. Eu quero que você não tente imediatamente solucionar o problema da pessoa, ou seja lá o que for que a pessoa está te trazendo. Eu quero que você apenas escute a pessoa. Observe os detalhes da história dela. Faça perguntas para você compreender melhor a história dela se você não estiver entendendo. Depois eu quero que você perceba como que essa pessoa reagiu quando ela sentiu que recebeu a sua atenção de verdade. E quero que você depois volte aqui nos comentários e compartilhe a sua experiência com a gente, tá? Você vai perceber que a maior demonstração de respeito que você pode oferecer não vai ser uma resposta perfeita para essa pessoa. Vai ser uma escuta verdadeira para essa pessoa, ok? Bingo, né? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E concluindo essa primeira parte do capítulo 4, né, ouça mais, você aprendeu hoje que uma das habilidades mais poderosas para você conseguir criar conexões com as pessoas não está em você falar, nem mais nem melhor. Está em você ouvir melhor. Ouvir mais e ouvir melhor, ok? A história do Dave Carroll, do livro, mostrou que quando alguém não encontra espaço para ser ouvido, a mensagem dessa pessoa vai buscar outros caminhos, né? O exemplo do Lincoln no livro revelou para você que até grandes líderes precisam de momentos em que eles simplesmente possam organizar os pensamentos deles diante de alguém que esteja presente na escuta, né, para eles. E a experiência do Freud no livro te mostrou que uma atenção verdadeira pode marcar uma pessoa profundamente. O simples ato de dar atenção, né? Então hoje você aprendeu que ouvir não é ficar em silêncio, esperando a sua vez, ok? Ouvir é demonstrar interesse, é reconhecer, é criar um ambiente onde o outro sente que ele tem valor.
Num mundo onde todo mundo está disputando atenção, quem aprende a ouvir se torna uma pessoa rara, vocês concordam? Né? E tudo aquilo que é raro, todo mundo quer. Então, tudo que é raro gera conexão. Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre que cada conversa que você tiver vai ser uma oportunidade de você fazer alguém se sentir importante. Talvez você não consiga resolver todos os problemas de todas as pessoas com quem você conversar. E nem é isso que eu tô te pedindo, né? Eu tô te pedindo para você oferecer uma coisa que é extremamente mais valiosa do que isso. É a sensação dessas pessoas de que elas não estão sozinhas. É elas poderem sentir isso na sua presença. Porque uma pessoa, gente, que se sente ouvida, ela se sente respeitada, né? E pessoas que se sentem respeitadas, elas criam relações profundas que permanecem, ok? Bom, então, para terminar, você já sabe que cada aula aqui pode até terminar, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida vai continuar para sempre. Então, eu sempre te lembro no final de cada aula de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você, ok? Então, eu espero você na próxima aula, lembrando que todo dia tem aula 9 às 7 horas da manhã, tá? Um beijo grande no coração de vocês.